Nós estamos encontrando isso aí. E uma coisa que foi interessante aí, ó, se quem quiser dar um break aí, por favor, tá? Pode falar. Que uma coisa que é chamado a atenção nessa carta é a doutrina de Balaão, né? Porque eles diz aí que aqueles que sustentavam a doutrina de Balaão. Aí fala seguiam, né? É a mesma coisa, seguiam e sustentavam a doutrina de Balaão. O que era a doutrina de Balaão? Aí conta que ele fazia. Ele ensinou Balaque, esse Balaque era o rei dos dos Moabitas, né? Ele era rei de Moab, exatamente. Dos Moabitas, e isso aí é números, só para confirmar, né? 22:4, não é isso? O rei dos Moabitas, não é isso? Deixa eu só ver aqui. Só vou confirmar aqui, só para tirar eu, que agora eu tô engasgou aqui na garganta, espera um pouquinho só. É números 22, só para confirmar, tá? Ainda. Pelo que Moabe disse aos anciãos do Midianitas: agora lamberá esta multidão tudo o que houver redor, como boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, aquele tempo. Balaque, né? Eu falei o que, Balaão? Sim. Perdão, estou falando do rei Balaque, né? Ele era o rei dos Moabitas. Esse é o versículo, é isso mesmo. Então, o que aconteceu foi que Balaque, o rei de Moab, lá, os Moabitas, ele ficou com medo. Esse versículo é meio rapidinho aí, mas ele citou desse jeito, que Israel estava chegando para tomar posse da terra. Então ele fala que o povo estava vindo lambendo a terra, ele cita como um boi lambe a erva, porque ele ia lambendo, o Israel ia chegando e ia lambendo tudo e ia acabando, destruindo povos, acabando tomando a terra de todo mundo ali. Então o Balaque ele ficou apavorado, né, nesse sentido, ele falou: e agora? O que nós vamos fazer? Daí ele chama Balaão. Ele envia mensageiros da corte dele até Balaão, para que ele amaldiçoasse, porque Balaão não é um profeta do Senhor, tá? Muitos pensam que, porque está na Bíblia que ele era um profeta, ele não era profeta do Senhor, ele era um adivinho, né? Um profeta pagão. E daí manda para que ele amaldiçoasse o povo. Só que ele sabia da história de Israel. E ele temeu. E ele falou para os mensageiros de Balaque, falou: fica aqui essa noite que eu vou consultar o Deus de Israel. Né? A nossa versão fala: eu vou consultar o Senhor. Dá a impressão que ele era profeta do Senhor. Não é isso. Ele ia consultar o Deus de Israel. Essa é a versão correta, né? A tradução original, ele fala que ele vai consultar o Senhor, que é o Deus de Israel. E daí ele pega e faz, e Deus respondeu para ele que não fizesse nada, não. E daí ele levanta e fala: o Deus, né, de Israel falou que eu não é para fazer nada, pode ir embora que eu não vou fazer nada, eu não vou amaldiçoar ninguém. Daí eles foram embora, e foram lá para Balaque, os mensageiros voltaram e falaram: ele falou que não vai fazer. Eu falei: mas como que pode? Ele tem que fazer isso. Daí ele pega e escolhe pessoas mais nobres, os príncipes ali da corte, e encheu com mais presentes, né, com bastante galardões, bastante regalias e tudo mais, e volta lá outra vez o povo, perdão, volta outra vez os mensageiros, outros mensageiros mais nobres, né, voltou lá para a casa de Balaão. E falou assim: ó, mas Balaque, ele quer que você amaldiçoe lá o povo de Israel. E o Deus de Israel já tinha falado para ele que não. Ele, na hora que ele viu aqueles presentes, aquelas coisas, o zoião dele enche, né? Ele falou: fica aqui essa noite,
que eu vou consultar o Deus. Ele já tinha consultado, né? Eu vou consultar ele e ver o que ele vai falar para mim. Sabe o que o senhor falou para ele? Vai. Daí começa a desgraça de Balaão. E ele não consegue, ele vai até o fim, ele quase morre. Ele quase morre com o anjo que ia decapitar ele, o anjo ia passar uma espadada nele, assim. Quem salvou ele foi a mula, que falou com ele ainda. A mula salvou ele. E na hora que ele viu que ele não tinha jeito nenhum, né, não tinha jeito de remediar aquela situação, então ele teve essa brilhante ideia aí que nós vemos que Apocalipse conta o que ele pensou. O que ele pensou? Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Eu conheço a fraqueza do povo, então eu vou ensinar o rei a enfraquecer esse povo aí. Então ele foi lá e fez isso aí. Ele ensinou Balaque a lançar os tropeços no meio do povo de Deus. Que jeito? Idolatria, que era uma fraqueza de Israel, e é uma fraqueza do homem também, e a prostituição. Então ele disseminou isso e o rei foi fazendo esse tipo de trabalho. Isso aí, o que é? Por que está contando essa história aqui para nós, né? Vamos dizer assim. Por que está contando o testemunho do Senhor essa história aí? Porque existem 3 vezes que a palavra Balaão é mencionada no Novo Testamento, e sempre negativo. E é mencionado aí como uma doutrina. Em Pedro fala dos passos de Balaão, e em Judas fala o erro de Balaão. Então, esses é uma doutrina que entrou para dentro do cristianismo e ficou. Ficou até hoje, né? Existem muitos Balaãos aí, jogados no meio do testemunho, sustentando a doutrina, vamos dizer assim, né? A doutrina de Balaão sendo sustentada por muitos Balaãos aí. Porque é o meio, né? É o meio de enfraquecer o povo de Deus através de vendo, né? Vendo onde é a fraqueza, e ele vai ali na fraqueza de cada um, ele vai trabalhando. É um trabalho satânico, né? Uma coisa, sabe, diabólica. Mas é um fato dentro do testemunho de Deus. Existe essa doutrina aí que era para ter sido reprovada, como nós vemos os nicolaítas também sendo a doutrina sendo sustentada no meio deles, né? Assim, sair daqui, né? Deixa eu voltar aqui outra vez. A doutrina sendo sustentada dos nicolaítas. O versículo 14 é a de Balaão. E o 15 é a dos nicolaítas. Na primeira carta de Éfeso aos Efésios, ali de nossa carta aqui, da primeira carta, os nicolaítas, eles foram odiados. Odiaste, ele fala... ele fala odeia, como é que fala? Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeies as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Só que agora, nessa carta aí, estava sustentando, essa doutrina estava sendo sustentada já no meio deles também. Que é o quê? Isso aí é o clericalismo. O clericalismo já estava surgindo no meio dos cristãos ali. E isso foi, falando outra vez, um prato cheio, né, para Constantino fazer o que ele queria. Porque ele foi um também que mexeu com a coisa, né? Porque ele pegou os irmãos responsáveis na época, que existiam os irmãos, logicamente sempre existiam os irmãos responsáveis e tudo mais, e pegou querendo fazer deles cargos. Daí que começou os bispos, né? Da Igreja Católica, bispos, padres, e um monte de nomes que vieram
vieram para fazer essa hierarquia humana no meio do povo, no povo de Deus. Então, ele começou a constituir esse tipo de coisa e ele deu a eles, à igreja, né, ao testemunho, que eles governassem, que eles estivessem à frente, inclusive, do império. Você lembra que na história aí que se conta, às vezes em filmes mostra esse tipo de coisa, que os reis eram sujeitos aos bispos e tudo mais, porque o governo do Império Romano fez isso, colocou eles à frente, porque para que eles doutrinassem o império, para que esse império fosse cristão. Então eles ensinavam as coisas de Deus, só que virou uma coisa, virou um caos, né? Virou um caos aí que imagina, né? Como é que você vai doutrinar pagão? Porque ao fazer isso, né, essa conversão dos pagãos para o cristianismo, o que eles fizeram? Eles apenas falaram, tá bom, se batizaram, né? Eles batizavam, porque eles se tornavam cristãos, eles se batizavam nas águas, só que continuavam pagão. Então, aí começou outra coisa também, que foram os grandes templos. Por quê? Falei de Diana agora há pouco. Não tinha Diana lá em Éfeso? Grande, é a Diana dos Efésios. Tem um templo enorme lá para ela. Então, eles tiveram que sair de lá. Né? Tiveram que parar com aquilo lá. Só que daí, aquela multidão que ia lá, no templo, vamos dizer, a multidão que ia no templo de Diana, agora eles eram cristãos nominais, lógico, né? Obrigado a ser cristão. Então, o que eles fizeram? Eles continuaram indo lá. E o Império Romano começou a enviar os mensageiros cristãos, né, assim chamados, para ensinar as coisas de Deus dentro desses templos. Então, daí começou a surgir os templos para reuniões dos cristãos. Só que a maioria, tudo pagão. Tudo pagão. E aí começou a triste história dos templos e tudo mais, e grandes templos isso, templo aquilo. E como eles eram pagãos também, ele tinha suas festas. Olha que interessante, outra coisa. Eles tinham suas festas pagãs, grandes, importantes. Eles converteram essas festas para ser cristãs. Virar festa cristã, deram um nome para essas festas, e foram virando. Daí onde teve a origem da Páscoa, Natal e tudo mais, surgiu daí essa história, essa bela invenção aí que fizeram dentro do testemunho cristão, né? Porque a palavra não fala de comemorar Páscoa, né? Porque a Páscoa, na verdade, ela é hebraica, né? Ela é de Israel, né? Que não tem nada a ver com a igreja, a Páscoa. Mas como existia essa festa pagã, eles pegaram e converteram ela chamada Páscoa. E como era de acordo com as festas da lua, porque eles seguiam as luas para fazer as festas. Foi aí que surgiu, inclusive, o Carnaval, Corpus Christi, Semana Santa, Quaresma, toda aquela história, aquela ordem que existe, né, do Carnaval, da Quaresma, depois o Corpus Christi, e depois a Páscoa, e, enfim, toda aquela história toda lá. Porque isso era o paganismo, né? Eles tinham festas que eles faziam, e daí tinha que converter isso aí para o cristianismo, aí inventaram todas essas coisas aí. Isso é triste, né? É uma vergonha a gente ter que falar isso aí, porque tem que falar, porque da onde é que surgiu isso aí? Vamos dizer assim, quem inventou essa história aí de Páscoa,
dia santo, um santo para cada dia. Onde é que tinha isso? Era paganismo. Ele tinha um Deus para cada dia.